Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa primeira aula online de História Moderna. Por que História Moderna? História Moderna, ela vai abranger o período posterior à Idade Média. A Idade Média, que seria o período em que a Europa está dividida politicamente, o poder político da Europa é fragmentado em feudos, cada feudo tinha o seu senhor feudal, e a única instituição que tinha uma postura mais unificadora, quer dizer, a única força unificada era a Igreja Católica, que atuava em todos os feudos, né? Ela era uma instituição centralizada. E diante desta postura e desse poder, a Igreja impôs toda a sua visão de mundo à Europa feudal. Com o Iluminismo, você tem uma mudança, você tem a prevalência da racionalidade, da ciência, né? Então, os estudiosos vão dizer que o iluminismo é porque trouxe as luzes, em contraposição ao período medieval, que era o período das trevas. Mas a gente tem que entender que quem disse que o período medieval era das trevas foram quem viveu no iluminismo. Isso não vale para quem viveu no período medieval. Eles não achavam, eles não tinham essa posição de que eles precisavam mudar a sociedade para viver melhor, né? Agora, com o advento do iluminismo, vem a questão da razão, da ciência, é uma nova proposta de ver o mundo, né? Uma nova forma de ver o mundo. E vários valores vão sendo mudados e vão ser impostos. Peter Burke, no livro Cultura Popular na Idade Moderna, ele vai tentar demonstrar como é que, nesse período de transição, como é que foi surgindo essa questão do conceito popular, que não havia no período medieval, né? Então, nós vamos pegar hoje um capítulo, o primeiro capítulo, né? A primeira parte do primeiro capítulo, a descoberta do povo. E como é que o Peter Burke pensa o que significa isso. Povo, conceito de povo não existia na Idade Média. Ora, se você tem uma sociedade fragmentada e cada feudo tem a sua própria vivência, você não tem um conjunto dessas pessoas para se juntarem para poder expressar o seu interesse, né? Essa situação, essa forma só vai surgir com a modernidade, o fim dos feudos, os surgimentos dos Estados-nações, né? Isso é importante dizer que não existia Estado-nação no período medieval. Então, ele começa dizendo que no final do século XVIII e início do século XIX, segundo ele, você tinha um declínio do que a gente poderia entender como cultura popular, né? Mas, neste momento em que você entende que há um declínio, porque na verdade você tem o surgimento de uma nova visão burguesa da sociedade, né? Surge o interesse dos intelectuais europeus, franceses, ingleses principalmente, né? No que se entende para o povo. Ele vai atrás para conhecer, para entender o que é esse povo, né? Então ele vai atrás daquelas casas humildes. Você imagina os senhores vivendo nos seus castelos. No castelo tem aquelas casas mais aquinhoadas e tal, e o camponês tal, principalmente o camponês, ele está fora disso, ele está apartado e está desenvolvendo uma cultura que é dele, uma forma de viver dele, né? E aí esses intelectuais, eles vão até esse povo, vão tentar entender o que significa esse sistema. E nesse momento, para
para explicar essa nova posição, surge um novo termo do que seria o povo, né? E é interessante que ele vai falar principalmente uma palavra que surge na Alemanha, né? Entre os alemães, que é Volks. É interessante que Volks, para nós, é um carro popular. Foi um carro popular durante muito tempo e não era à toa, né? Então, eles vão entender o que é esse negócio. Da onde? Por que como é que eu posso compreender esse povo? E, para tanto, ele vai usar um autor, inicialmente, Herder, que vai procurar entender ele vai construir um tema para os seus estudos, que seria estudar canção popular. E para ele, você tem, para entender a canção popular, você tem que entender a poesia. Ou seja, a poesia e a música, na visão do Herder, elas estão juntas. Elas têm uma função muito... Elas existem uma ligada à outra. E mais interessante, né, ela tinha uma visão, uma postura sagrada, né? Ela dava a justificativa da existência daquelas pessoas no mundo, né? E segundo ele, no período medieval, você tem essa questão do povo usar música, poesia, para uma explicação do mundo, para se justificar. Agora, para ele, a modernidade vai trazer uma fissão. A poesia passa a ter uma função e uma existência, e a música passa a ter outra. Então, segundo Herder, o que a modernidade faz é fazer uma divisão entre música e poesia. Para ele, o que é o mais interessante, né? Para ele, a poesia, ela antes, ela era vista como algo da humanidade, era do povo, né? E o povo, ele é muito comunitário, eles vivem para eles. Você não tem uma visão, principalmente pensa, ele está falando aqui nessa mudança de propriedade privada, né? Então ele vai dizer, olha, como o povo pensava a poesia e música como algo muito mais amplo para a explicação do mundo, aquilo era dele próprio. Enquanto que, mas dele não de um, é da comunidade, do grupo do qual eles participavam. Enquanto que a burguesia, o povo, a modernidade, ele não vai usar o termo que eu quase falei, mas não vou falar não. Eles trazem uma coisa de você transformar isso numa coisa individual, uma propriedade, né? Então você tem uma mudança, na verdade é uma mudança ideológica, o pensamento novo que a modernidade está trazendo, que depois futuramente vai se conhecer como um pensamento burguês, né? Que defende a propriedade privada, né? E dois outros autores bastante interessantes são os irmãos Grimm, que nós conhecemos os irmãos Grimm pela produção que eles tiveram dos contos de fada, né, que nós conhecemos. E para eles a poesia estava ligada ao povo. Então o que eles produziam,
aqueles contos que eles faziam, né? Eles pegavam a sua inspiração no povo, né? Eles recolhiam a história do povo e escreviam numa linguagem mais acadêmica, digamos assim, né? E é interessante, segundo Peter Burke, que Éder e os Greens, né, influenciaram a ideia do seu tempo, quer dizer, a visão deles de começar a defender a cultura popular, respeitar a produção que a população mais pobre faziam na Europa, né, ela influencia outros autores do seu período, né, e várias obras surgiram, né? Quando vocês lerem o texto, vocês podem ver, ele cita vários autores de várias nacionalidades, né, que produziram obras nesse período. E para Butler, os países mediterrâneos, Itália, até pega, né, na Península, tal, Espanha, tal, nesse movimento da mudança que está acontecendo na forma de ver o mundo, né, eles ficam meio que na retaguarda, né, a ponto de Thomas Percy defender que não entendiam a música como popular. Quer dizer, então, você tinha alguns autores